Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Antes da que morramos, podes assim dormir. E assim, a momento, nos vemos, sim prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelar do mar, as ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Almas revoltadas, agitadas, confusas, nós precisamos ter o sossego no nosso interior. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem que ser interpretada, estudada, interpretada à luz da cruz. Sem esta sombra de dúvida, ou com esta sombra de dúvida, nós vamos ter uma dificuldade muito grande de olhar a Bíblia. O ponto é este aqui. Alguém disse que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Porque o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação ou desde a fundação do mundo. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Nós fomos chamados por Deus para sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus, alguns deles, Pedro, André, João e Tiago, eles eram pescadores. E Jesus disse: eu vou fazer vocês pregadores. Em vez de pescadores, vocês vão ser pregadores. E nós vamos ver hoje aqui rápido alguns aspectos da pregação. Prega a palavra. Toda a nossa caminhada deve ser de pregar a palavra de Deus. Ninguém é salvo porque a gente convence com argumentos. Nós somos salvos, ou alguém vai ser salvo, porque se prega a palavra de Deus. É a palavra de Deus
que vai operar a salvação na vida das pessoas. Eu já contei algumas vezes que a Igreja Batista de Araçatuba, ela foi fundada por um bêbado. O bêbado, todos os finais de semana, ele enchia a cara de cana, mas ele tinha mania de ser pregador. E ele subia no coreto da cidade e ele recitava os versículos bíblicos que ele sabia de cor. E ali estava sentado um homem que sempre ia lá na praça, e esse homem um dia ouvindo aquele bêbado pregar, o Espírito Santo tocou no coração dele pela palavra. Ele chegou em casa, abriu a sua Bíblia para conferir alguns dos textos que o bêbado havia citado. E Deus o regenerou e ali começou uma igreja. Pastor Severino Araújo foi por muitos anos pastor ali, naquela cidade, onde um bêbado. Por quê? Anel de ouro em focinho de porco é anel de ouro. A palavra de Deus na boca de qualquer pessoa, mesmo incrédulo, ela é a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que nos salva. Cuidado com a serpente. A serpente, a primeira coisa que ela fez lá no Jardim do Éden foi procurar a palavra de Deus. Ela chegou e disse assim, a primeira coisa que ela fez, lembra-se de Gênesis 3:1. A serpente mais arguta. Eu vou fazer aqui para a gente. Mas a serpente, mais sagaz, mais arguta do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Primeira coisa que ela vai procurar fazer é nos distrair da palavra de Deus. É nos tirar da palavra de Deus. Não foi isso que Deus disse. Você vai verificar no capítulo 2, no versículo 17, começando no 16... E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que Deus disse para Adão foi: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Esta ordem, preste bem atenção, esta ordem foi para Adão: comerás tu. Comerás tu. De toda a árvore comerás. Só Adão estava lá, porque a mulher só vai aparecer aqui no versículo 18, ele diz assim: disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma auxiliadora que lhe seja dada. Aqui a mulher ainda não existia, daqui para frente a mulher começa no pedaço. E no capítulo 3 você repara que a serpente disse à mulher. A mulher não tinha essa ordem dizendo: é assim que Deus disse, não comereis
de toda a árvore do jardim? Já passou para o plural. Comereis vós. Você acha que Bíblia tem alguma coisa para a gente acertar? Ou ler do jeito que está? Por isso que o pecado entrou por um só homem, não entrou pela mulher, ainda que tenha sido ela a primeira a desobedecer. A primeira coisa que o diabo vai procurar fazer na nossa vida, como cristãos, é nos atrapalhar com a Bíblia. Então, cuidado com a serpente. Ela vem muito sutilmente. Irmãos, não precisa abrir a Bíblia, pois eu vou pregar uma mensagem de autoajuda. É muito comum hoje a gente falar sem a Bíblia, ou às vezes pregar sobre a Bíblia e não pregar a Bíblia, não pregar a palavra de Deus. Cuidado quando você for pregar, seja para uma pessoa, para 10 pessoas, para 50 pessoas, para quanto for, pregue a palavra de Deus. De novo, por que o Senhor não prega sobre a salvação ou sobre a volta de Jesus? Também aqui eles estão, é coisa da serpente. Nós não temos que pregar segundo as pessoas querem. Nós temos que pregar aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Não é sobre isso nem sobre aquilo. É a respeito da pessoa de Jesus e todo o seu ministério e toda a sua obra e todo os seus propósitos. Cuidado com as opiniões, é outro lado que você e eu precisamos ter muito cuidado. Olha só, aqui nós temos um grupo enorme. Não mencione o inferno, isso me deixa desconfortável. O pobre do pregador está ali na frente, ele não tem a Bíblia, ele só tem o que é importante que ele tenha, o iPad, o que ele tenha o esboço, só que no caso aqui a Bíblia está dentro do iPad. A gente teve uma crítica à pregação no Café e Fé, porque alguém disse, o pastor não tem Bíblia, ele não tem uma Bíblia na mão, e é preciso ter uma Bíblia. A Bíblia de papel é importante, mas a Bíblia é uma palavra de Deus, você pode ter no iPhone, no iPad. Eu sei muitos textos de cor, mas quando eu estou falando, pregando, eu faço questão de ler o texto. Primeiro porque eu estou lendo para mim, e a Bíblia diz uma coisa, que bem-aventurado o que lê, e bem-aventurado o que escuta. Tanto é bem-aventurado quem lê como quem escuta. E eu gosto de ler a palavra de Deus. Ali você vai ter uma pessoa dizendo, por favor, refira-se aos pecados como escolhas ruins. Não é, você tem que fazer um eufemismo, não pecado. Pecado é pecado, não pode falar. Essa palavra é uma palavra grotesca, já caiu de moda. Vocês vão ver a Bíblia Graça sobre Graça, que foi publicada no Brasil, ela está mudando completamente os conceitos bíblicos. É uma Bíblia que foi traduzida com uma versão em favor dos gays.
chama-se Graça sobre Graça. Então eles mudam os textos para tentar. Diga-me outra vez o quanto Deus quer me abençoar. A carinha dele. Eu só quero abençoar. Lógico que Deus quer abençoar você. Ele já lhe não quer abençoar, ele já lhe abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, todas as vezes que nós vamos pregar, ó, lá atrás tem um cara com fora com a cruz. Esse aqui, lembre-se de quanto dinheiro eu dou a cada semana. Verifique se há programação para os meus filhos. Aí, Cota, você tem que lidar com a criança na escola dominical. Vê se tem programa. Carol, vê se você trata bem das crianças. Quer dizer, essas são expectativas que vão fazer mexer na pregação, e a gente, ao invés de pregar a palavra de Deus, a gente fica preso com as opiniões. O que Jesus pode fazer por mim? Nós temos uma série de cânticos que são todos voltados para mim. Glória para mim, glória para mim. Nós queremos bênçãos para mim, glória para mim, e é um negócio todo centralizado na gente. Então, cuidado. Abra a Bíblia. Abra a Bíblia. Você é um profeta. Você é uma testemunha. Você é o homem da palavra, a mulher da palavra de Deus. Abra a Bíblia. Leia um versículo, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Leia, deixa o Espírito Santo conduzir a palavra, porque Ele é o Deus da palavra, foi Ele que a inspirou. É muito importante que nós tenhamos a palavra de Deus como a nossa mais importante ferramenta de pregação. Agora, Martin Luther King foi um pregador, foi morto em 1964, ele, Prêmio Nobel da Paz, cara bastante corajoso. Ele tinha só uma das premissas aqui, que não foi dele, foi de um outro chamado Campbell Morgan. Mas o Martin Luther King disse o seguinte, já saltei, ore antes de estudar. Você vai pregar a Bíblia? Ore antes de estudar. Não pense na Bíblia como algo que você vai controlar. Estude antes de pregar. É que eu saltei para voltar e eu não sei voltar assim. Então, ore antes de estudar. Esse é o primeiro. Pegou a Bíblia? Pai, onde é que o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer? Ore, converse com Deus, fale com Deus. Se lembra que nós falamos que a gente tem sempre que ter 5 pedrinhas na nossa algibeira. Toda vez que a gente sair, tem que pelo menos 5 pedrinhas na algibeira preparados. Um pregador que não tem 5 sermões preparados não aprendeu com Davi que ele precisa ir para o riacho para pegar 5 pedrinhas. A segunda coisa que ele disse que é importante é estude antes de pregar. Não é leia, é estude. Terceira, pregue antes de morrer. Isso é o Martin Luther King dizendo. Pregue antes de morrer.
ore antes de estudar, estude antes de pregar e pregue antes de morrer. Porque depois que você morrer, você não vai mais pregar. Se bem que os pregadores que morrem pregando, normalmente fica o testemunho deles. É o caso de Abel. O sangue de Abel testemunha até hoje. E o Martin Luther King, também a pregação dele continua até hoje. A outra essa daqui é Pregue Crucificado, que é de Morgan, Campbell Morgan. O pregador da cruz tem que ser um pregador crucificado. Pregue crucificado. E esse outro também é de Martin Luther King, e morra pregando. Morra pregando. Então, ore antes de estudar, estude antes de pregar, pregue antes de morrer, pregue crucificado e morra pregando. Porque pregar não é só num auditório. A gente prega dentro de casa, a gente prega na rua, a gente prega em todo lugar. As pessoas que ganham mais vidas estatisticamente não são aquelas que pregam em grandes auditórios, são aquelas que pregam pessoalmente. Com um por um, daqui a pouco tem uma multidão. Ore antes de estudar. Nós somos a geração da igreja que menos tem orado, segundo o Instituto de Investigação do Conhecimento da Igreja na Alemanha. A igreja que menos tem tido reuniões de oração na história do século XX para cá. E nos países onde as igrejas mais oram, é onde tem mais avivamentos e resultados. E os pastores e pregadores que oram antes de pregar, eles têm pedras mais bem selecionadas no regaço, assim como Davi foi buscar aquela pedra. Essa é só uma recapitulação do assunto. Estude antes de pregar. Eu coloquei e quero colocar aqui esta ferramenta. Esta Bíblia é uma Bíblia que você pode adquirir, uma Bíblia Strongs, você pode ter isso no seu iPhone, iPad, qualquer coisa. E você pode ter materiais que lhe ajudem. Esta Bíblia aqui, ela tem, por exemplo, eu quero a palavra árvore. E aqui ela vai dar em hebraico a palavra etz. Procedente, aqui ele vai dizer de que, se você apertar aqui, ele vai dizer que vem de atzá, uma raiz primitiva, no cal, que significa fechar. Aí se você quiser, você volta, tá. Você quer um comentário. Você pode ter aqui um comentário, eu botei aqui um comentário Dake, vamos tirar esse, posso colocar um outro, vou botar um comentário português, Bíblia de Estudo, aqui ele vai dar
A cobra, ela aparece em Apocalipse, se você quiser, aqui aperta o dedo aqui, você vai ver que ela aparece lá. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo. Isso facilita para você. A Bíblia do Android, ele comprou para o Hélio, ainda há pouco, custou R$61. Da Android, para Android, agora para o outro... ok. Você aqui tem uma coisa que ajuda, por exemplo, aqui Apocalipse 22, ele segurou o dragão, a antiga serpente. Você vai comparar isso para ajudar na elaboração do estudo. A cobra, esperto, indicando um espírito malicioso, que leva a cobra a mentir. Aí você vai lá em João 8,44, que vai dizer que ele é o pai da mentira, que ele é o mentiroso, que ali já naquele momento houve uma mentira. Isso são recursos que você vai ter, você pode ter também recursos de, se você fala inglês, espanhol, aqui na minha eu só tenho inglês e espanhol. Vai ajudar muito. Eu posso pegar aqui um em inglês, esse que eu uso muito frequentemente. Aqui você tem o texto bem mais longo, explicando. Você tem em espanhol, deixa eu ver, espanhol temos. O comentário aqui, em espanhol. Então, essas ferramentas podem ser usadas para estudar. Estude a palavra de Deus. Não vá sem estudar. Nós vamos ter que falar a palavra. O apóstolo Paulo disse assim: traga-me os pergaminhos, porque eles vão me ser muito úteis. Então, estude antes de pregar. Outra é, pregue antes de morrer. Então é hoje, pregação é cada dia. Tem hoje, o auditório seu foi uma pessoa, ótimo, eu vou pregar. Pode ser que amanhã eu já morri. Lá no céu não vai precisar pregar, e no inferno também não, porque lá não tem jeito. E depois você pregue como crucificado. Nós somos pregadores da cruz e temos que pregar lembrando que nós estamos crucificados com Cristo. Há uma união com Cristo, há uma conciliação com Cristo, e nós somos pregadores de uma cruz onde nós fomos participantes. E morra pregando. Esta é uma ilustração de John Hus, um pregador que morreu 100 anos antes de Lutero. Ele está sendo cercado aqui pelas autoridades, né, colocado dentro de uma pilha onde foi aceso o fogo e ele foi queimado. As brasas, o fogo crescia e ele pregava. E ele anunciava as virtudes de Cristo. John Hus tem uma experiência muito interessante. Ele morreu no ano 1415. E Lutero começa... 1417. E Lutero põe as suas teses em 1417. Não, peraí. 1405, e Lutero foi consagrado em 1505, é isso aí. No dia que John Hus estava sendo queimado, ele disse para o bispo, possivelmente esse aqui seja o bispo da Basílica, ele disse para ele assim: hoje vocês vão queimar um ganso, porque Hus
Em tcheco é ganso. Hoje vocês vão queimar um ganso, mas daqui 100 anos, vai surgir um cisne que vocês não vão calar a boca dele. É só umas coisinhas para se fazer. No dia em que Lutero foi consagrado, ele deitou na nave. Bem, aí esse bispo aqui, que eu acho que é ele sim, que ele estava falando, eu tenho a impressão que é ele. Esse bispo disse assim: só se for em cima do meu cadáver. Cem anos depois, Lutero vai ser consagrado frade agustiniano, e ele deitou na nave de barriga para baixo, com os braços abertos, igual um cisne. Em que lugar vocês acham que ele estava sendo consagrado? Em cima da sepultura do bispo. Parece que Deus diz assim: por ironia, você vai ver em cima do seu cadáver. Então, morra pregando, porque este é o nosso objetivo neste mundo. Agora, o que é homilética? Homilética é a palavra derivada do verbo, da palavra grega homiléo, que significa estar acompanhado de, conversar, comunicar. Ela é traduzida em Atos 20, 11 como falou. Então a homilética tem a ver com a comunicação, a transmissão de informações, de pensamentos e palavras. Por conseguinte, a homilética envolve o estudo de tudo o que está relacionado com a arte de comunicar, fundamentado na Bíblia. A primeira vez que aparece essa palavra, homilética, na Bíblia, aparece no caminho de Emaús. Os dois discípulos que iam conversando. É essa ideia aqui, conversar, comunicar, transmitir. Então, nós, ao estudarmos a homilética, devemos procurar aquilo que vai facilitar falar a palavra de Deus para que se torne mais compreensível. Como pregar? Como nós podemos pregar? Primeiro, pregue a Bíblia apresentando o texto com fluência. Você vai pegar a Bíblia, você vai falar da Bíblia e apresentar o texto. Dizem alguns estudiosos que a leitura do texto é a coisa mais importante de uma pregação. E eu concordo. A leitura do texto. O avô desse menino que está ali, de preto, foi um dos maiores pregadores que eu conheci no Brasil. O Dr. Rubens Lopes. Rubens Lopes. Ele tinha uma oratória perfeita, um português, descendente de português, mas que tinha uma oratória perfeita. Era de encher o... Mas uma das coisas que ele se cingia muito era com o texto bíblico. O texto bíblico. É importante que nós leiamos e preguemos a Bíblia lendo o texto, deixando o texto
na frente, no coração das pessoas. Pregue com voz. Aqui para mim é problema. Com voz clara e audível. Eu tenho uma voz horrível, eu acho. Voz de taquara rachada. Mas é a única que eu tenho. Eu estudei canto para melhorar a minha voz. Não foi muito longe, mas é a única voz que eu tenho. Então, eu tenho que pregar, e às vezes a minha mulher me chama a atenção, porque ela é a minha corretora mais eficaz. Você falou baixo, você falou escondendo as letras. Então, nós temos, existem técnicas para a gente falar melhor. Até Demóstenes, o grande orador grego, botava uma pedra na língua para poder pronunciar as palavras. Tem algumas pessoas que têm dificuldade de articulação na boca e precisa falar porque nós temos que comunicar. A comunicação é que é o problema é a boca de Deus. Você e eu vamos ser o João Batista, a voz do que clama no deserto. Então, com voz clara e audível. Às vezes a minha mulher diz que eu grito, que eu falo assim, de vez em quando eu faço isso mesmo. Pregue identificando-se com o público. No caso de público, olhe para a cara deles. Não fique olhando para um ponto neutro. Eu estou travado porque eu estou nervoso. Eu não ainda, depois de 50 anos pregando, chegar em casa, mesmo estudando aqui, isso aqui vai para lavar. Adrenalina, nervosismo, emoção. Você nunca vai pregar sem isto. Você vai ficar nervoso, porque você está falando coisa séria e eterna. Mas identifique-se com o público. Olhe para as pessoas, olhe para alguém que está... Às vezes é um olhar para uma pessoa ali, você vai tocar naquela pessoa, Deus vai usar isto, mas identifique-se com o público, né? Pregue a Bíblia apresentando o texto com fluência, pregue com voz clara e audível, pregue identificando-se com o público, pregue olhando para o auditório, não só identificando-se com ele, mas olhando para ele. Pregue com o humor do céu. Spurgeon era um pregador muito alegre. Mesmo quando ele falava de coisas tristes, ele era alegre. Ele era um homem, sofria de depressão. Spurgeon foi um pregador, eu acho que dos mais jovens. Com 17 anos ele já era pastor, já era pregador. Com 19 anos ele era pastor. E o auditório dele chegava no fim do culto e dizia: por favor, vocês que chegaram hoje às quartas-feiras para o estudo, não venham. O auditório tinha 6.500 lugares. Vocês, por favor, não venham domingo de manhã, porque tem mais gente lá fora. E naquele tempo andava de carruagem, andava a pé para chegar lá. 1800, não tinha automóvel. Então as pessoas vinham a pé, longe, 2, 3, 4 léguas a pé, em Londres, vindo de longe para ir assistir um pregador. Mas esse homem era um homem cheio do Espírito Santo. E quando ele falava, era com bom humor. Uma vez uma senhora disse: estou muito escandalizada com o pastor. O senhor contou 21 piadas, 21 histórias alegres. Ele disse assim:
e ficaram muito mais que eu deixei de contar. Como quem diz assim, eu não vou entrar na sua crítica de achar que não se deva dar, porque nós vamos verificar que uma história serve como janela. Se você fechar toda essa parede aqui, escurece aqui dentro. Então, uma mensagem tem que ter ilustrações para ajudar a compreender. Pregue com o humor do céu. E o humor do céu é que há muita alegria no céu. O céu é um lugar alegre. Aliás, o C.S. Lewis disse, se no céu não tiver... Não, esse foi Martinho Lutero. Martinho Lutero disse, se no céu não tiver alegria, eu não quero ir para lá. E C.S. Lewis disse, a alegria é coisa séria no céu. Coisa séria no céu. Agora, cuidados especiais que nós precisamos ter. Nós estamos vendo aqui, o nosso pregador, ele está vociferando, ele está aqui, é uma figura, né? Então o que acontece? Falar rápido demais, isso é um perigo. Ninguém entendeu. O que foi que disse? Outro grande perigo, falar devagar demais. Lento. Aí o auditório dorme. Né, Mário? Dorme. O auditório dorme. É uma espécie de canção de ninar. Não. Tem que haver uma mudança. Aqui ele diz uma coisa interessante. Falar no mesmo tom. Não. Tenho um amigo, ainda está vivo, Olavo Guimarães Feijó. Ele é um grande psicólogo, morou muitos anos nos Estados Unidos, foi meu professor lá no Rio. O Olavo, ele uma vez veio aqui a Londrina e nossas crianças eram pequenas. Ele disse assim, vou botar a Tebel, Thelma e Bela, ele chamava Tebel, vou botar elas para dormir. Aí era fácil, ele começava a cantar, neném, meu amor, querida, por favor. É assim que você fala, o auditório todo dorme, aquela voz monótona, mesmo tom. Por isso é preciso haver uma variação na voz, quando a gente está falando, um pouco mais, não precisa ser uma voz esganiçada, gritada. Outra coisa que é problemática é você falar de braço cruzado. As mãos, elas têm ouvido e têm boca. As mãos falam, elas ilustram. Quando você fala, você não pode levantar a mão demais. Eu não sei, quando o gesto e parece, também não pode ficar o tempo, tem que ter a mão na cintura, uma leveza, falando com, não precisa também desmunhecar, mas fala e seja leve, seja solto, olhar para pontos neutros, aí já falei ali, você às vezes pega e olha para pontos neutros, conversa com as pessoas, conversa. Nós temos visto às vezes aqui, a pessoa vem falar aqui na frente, aí fica assim, ó, conheço uma moça que ela faz assim. Quem será? Aí, e chama atenção, não, fica natural, leve, solto, descontraído. Vai ter cancha do tempo? Vai, mas fale. Outra coisa é
Não coloca a mão no bolso. Tem gente que fica, né, com a mão no bolso o tempo todo. Tira a mão do bolso. A carteira não vai sair. Outra coisa é ficar muito tempo parado. Era muito comum de pregadores que ficavam o tempo todo ali. Não, sai um pouquinho, se você não gosta de sair muito, sai um pouquinho. Faz um movimento para que as pessoas possam participar com a sua... E, finalmente, não inicie com desculpas. Eu não tive muito tempo para estudar, eu vou dizer aqui umas 4 palavrinhas. Pronto, já fechou o filtro. Eu me lembro de um seminarista, lá no Seminário do Norte, ele chegou e o professor de homilética deles estava lá assistindo o culto, e ele disse: meus irmãos, eu não tive muito tempo para estudar, mas eu vou dizer umas 4 besteirinhas aqui da palavra de Deus. Aí o professor no final disse assim, isso é um culto numa igreja, levantou e disse: meu irmão, na verdade o senhor não disse 4 besteirinhas, o senhor disse um montão de besteirinhas, só que não foram da palavra de Deus, foi de sua cabeça. Desconcertou logo o cara, porque vou dizer 4 besteirinhas da palavra de Deus, é no mínimo uma falta de bom senso, né? Mas isso acontece. Alguns detalhes que a gente pode dizer aqui. Cuide de sua aparência. Antigamente, pregadores eram de terno, gravata, né? Todos a gente... Não, depende do ambiente onde você vai. Eu fui pregar numa igreja Assembleia de Deus, onde as pessoas têm terno e gravata, eu vou de terno e gravata, eu não vou na terra de sapo, de cócora com eles. Né? Então, mas aqui a gente, uma camiseta, uma manga comprida, num ambiente, você tem que procurar, uma moça vai falar, uma senhora, não pode trazer uma roupa decotada demais, um negócio que chame atenção, uma coisa que cause qualquer constrangimento. Você tem que ter um pouco de cuidado com a sua aparência. O cabelo está penteado, não pode, a mulher que vai falar em público não pode estar com os beiços tudo vermelho demais, porque isso aí chama atenção. Põe uma cor suave, nada que seja escandaloso, que fique tudo de ruge. Uma flor desse tamanho no cabelo, nada dessas coisas que chamem muita atenção. Não, a barba pode, a barba faz parte. Os sacerdotes tinham barba. Tenha um esboço. Tenha um esboço para você poder ler alguma coisa, etc. Nunca a cabeça da gente esquece. Faça um esboço, uma coisa que lhe ajude a falar. Outra coisa, comece com propriedade, aquilo que eu disse, não comece com desculpa. Procure uma coisa atual que chame a atenção, porque você vai comunicar uma coisa preciosa. Se você começa contando uma história da palavra de Deus que é interessante, trazendo para a atualidade, ou um problema que está acontecendo no Brasil, ou qualquer coisa assim, isso vai ajudar muito. Perceba a atenção do auditório. O auditório está começando a desconectar, tem uns cochilando, tem uns desatentos, tem uns que estão olhando para você, mas não estão atentos, porque você percebe isto. Existe um feeling para isso. Hein?
Aí pode entrar uma piadinha, pode entrar uma história, pode entrar mas com o objetivo de trazer a centralidade da palavra de Deus. E pare antes de ser tarde demais. Você percebe, para não acontecer como o pastor, o povo foi saindo e ele continuava pregando, aí o zelador disse: pastor, quando terminar, a chave está aqui, o senhor fecha. Isso acontece. Às vezes a gente se destrambela e fala. Seja pregador e não déspota. Você está anunciando um evangelho. Então, o que acontece? Às vezes a gente fica lá em cima, o cara cá embaixo, de dedo, aquilo pesa, dureza. Pregador não é para trazer peso para as pessoas. A palavra em si, ela é suficiente. Seja pregador e não palhaço. É muito comum a gente fazer piadas. Tem que ter alguma coisa, mas olha, cuidado que às vezes isso fica engraçadinho. Essa frase de João Crisóstomo significa um pregador que tinha a boca de ouro. Ele teve esse nome porque ele era maravilhoso para falar. Quando ele falava, ele trazia muita edificação. João Crisóstomo disse o seguinte: não se preocupe em agradar pessoas, mas em seguir fielmente a palavra de Deus. Ensine coisas complicadas de uma forma atual e simples e pregue a palavra de Deus e não sobre a palavra de Deus. Qual é a diferença de pregar a palavra de Deus e pregar sobre a palavra de Deus? Diga, Dagoberto. Hein? O pregar a própria palavra, às vezes, é aquela coisa que parece enfadonha, mas ela é o poder de Deus. Mas sobre a palavra é você trazer muitos argumentos e tal. Às vezes são necessários, mas não são as coisas mais importantes. Finalmente, esse slide aqui que mostra que todo pregador, todo pastor, ele tem rebanho. E o rebanho vai ouvir, vai seguir. A coisa mais importante para um pastor de ovelhas é o barulho do seu cajado. Ele anda batendo o cajado. Pá, 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 pá. E a ovelha vai atrás. Depois você vai ler o capítulo 10 de João, quando Jesus disse: eu sou o bom pastor. Quando abre a porteira do curral, as minhas ovelhas me seguem, porque ele ouve a minha voz e vão segui-lo. Pastor é aquele que tem a ovelha, quando ela está pastando, e aí algum bicho uiva lá no mato, ou ela é um animal muito bobo, e ela se espanta,
ela precisa que o pastor bata o cajado ou fale. E quando ele ouve a voz ou o batido do cajado, ela calma, porque ela sabe que tem alguém ali que tem cuidado dela. Então, esses seriam, assim, fundamentos basiquinhos, porque aqui nosso curso não é um curso de teologia, de seminário, são informações. Quem quer vai procurar descobrir nos arredores do ensino onde buscar informações. Eu tenho alguns livros que eu posso indicar para dar suporte para aqueles que Deus vai chamar. Depois, preparação, isso é a vida toda, é o caminho todo.